Boa tarde. Olha quem está aqui comigo, ela, Ana Luísa. Tudo bem com vocês? Estou aqui na garagem, meditando na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, onde Jesus anda sobre o mar, né? E ali ele também convida Pedro para ir até ele. Mas antes de chegarmos a essa parte da mensagem, vamos ler a mensagem, o que diz. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Ao 32, ao 33 mesmo. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E eles ficaram apavorados e disseram: Olha, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Então venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Amém. Aqui é a palavra do Senhor. Então vamos pôr aqui um pouquinho de lado e vamos falar sobre a mensagem que Deus quer transmitir para nós na tarde de hoje, nessa breve reflexão que estarei fazendo, primeiramente para a minha vida e depois para quem estiver ouvindo, né? Vamos falar primeiro sobre Pedro, né? Quem era Pedro? Pedro foi escolhido por Jesus, andou com Jesus, né? Foi um dos discípulos de Jesus, mas até onde eu já estudei, alguns teólogos dizem que Pedro tem duas fases. Uma fase antes a ressurreição de Jesus e uma após a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque quando Pedro andou com Jesus, antes de Jesus ser crucificado, ter ressuscitado, Pedro tinha uma personalidade. Ele andava com Jesus, mas não vivia a intimidade com Jesus. Ele não tinha intimidade com Jesus. Ele conversava com Jesus, andava com Jesus, mas ainda era o Pedro humano, carnal. E até que, né, uma vez ele sentado com Jesus e os discípulos, né, Jesus fala para ele que ele negaria Jesus 3 vezes, né? E assim como aconteceu, Pedro negou Jesus, e eu creio que depois disso, que ele caiu em si, que ele entendeu quem era Jesus, ele se tornou outro Pedro. Não esse Pedro que ainda estava no barco e andou e começou a andar sobre as águas, tá? Mas ele se transformou em outro Pedro, naquele Pedro que em Atos 2 converteram centenas de almas, né? Não lembro agora o número exato, então não vou citar aqui o número para não cometer o erro. Mas ali muitas almas foram
foram alcançadas pelo Evangelho e pela pregação do Evangelho de Cristo através de Pedro, né? E muitas curas, muitos milagres aconteceram através da vida de Pedro após essa nova fase que Pedro começou a viver após a ressurreição de Cristo, né? Então, voltando para o texto agora, o que eu entendo? Mas eu não posso deixar de falar sobre o versículo 23, onde Jesus vai até o monte, Jesus ele vai orar sozinho no monte, né? O que esse versículo me ensina? Esse versículo me ensina que vai haver momentos na nossa vida que teremos que estar com Deus, a sós. Vai haver momentos na nossa vida que vai ser a intimidade pessoal entre eu e Deus, entre você e Deus, entre tudo aquilo que você está passando, que você só pode falar para Deus, mas ninguém vai te entender, mas só Deus que vai te entender. É esse momento que Deus mostra aqui no versículo 23 de Mateus capítulo 14, né? Quando Jesus vai ao monte orar sozinho. Quando essa palavra, orar sozinho, eu li, eu falei, opa, aqui tem um ensinamento profundo de Deus para nossas vidas, né? Que é orar. E no contexto da mensagem, ou no contexto do tema a qual eu falei ontem na igreja, né? Não permita que o medo te pare, para nós vencermos os nossos medos só através da oração. Mediante... Porque, claro, né? Vamos por parte. Em 1 João capítulo 4, 18, ali João fala e mostra que o verdadeiro amor, ele afasta o medo. Então, se o verdadeiro amor afasta o medo, todo medo, é o amor de Cristo. E como vamos conseguir que esse amor vença os nossos medos? É orando a Deus, pedindo para que Ele nos revista desse amor, desse poder, a cada dia, todos os dias da nossa vida. Eu, por exemplo, ontem, para a honra e glória do nosso Deus, eu consegui vencer esse medo que eu tinha. Eu tinha medo de falar em público, nossa, anos e anos eu fiquei sendo aprisionado por esse medo de falar em público, de falar com as pessoas da palavra de Deus, de ter vergonha de falar da palavra de Deus. E isso era uma estratégia que o inimigo usava para poder minar o chamado de Deus para a minha vida, minar o que Deus tem a fazer, a obra que Deus tem para fazer através da minha vida, né? Foi quando eu comecei a ter o entendimento da palavra do Senhor, eu comecei a orar, a buscar o Senhor e pedir ao Senhor que me tirasse esse medo da minha vida, para que eu pudesse começar a pregar a palavra do Senhor, que eu pudesse começar a falar da palavra do Senhor para quem precisa ouvir. Eu espero, com fé em Deus, um dia poder estar falando da palavra do Senhor nos hospitais e aonde Ele me enviar, né? Então, tem um hino que eu gosto muito que chama Sou o Milagre da Voz da Verdade, né? E um dos trechos principais desse hino é: aquilo que para mim era impossível, ontem eu vi ser realidade. Então, o que eu pensava que era impossível, o que eu pensava que talvez eu ia morrer sem pôr em prática, que eu ia morrer talvez sem concretizar o chamado do Senhor e o sonho de pregar a palavra, caiu por terra ontem, em nome de Jesus. Consegui, pela graça do Senhor e honra e glória dele, a trazer uma mensagem para a igreja que em outras épocas eu não teria conseguido, teria tremido, teria fugido, como já aconteceu algumas vezes, eu ter sido convidado para ir trazer uma saudação na igreja e eu não fui, faltei. Uma outra ocasião eu estava na igreja e ali eu li a mensagem toda e na hora que eu fui contextualizar o texto, não saiu nada, travou minha boca, não consegui falar nada. Eu pedi desculpa aos que estavam lá dentro,
saí do altar e fui para casa, entendeu? Mas no meu caso eu creio que Deus ainda ia me mostrar que não, ali não era o meu fim, né? Como eu pensei, que eu precisava me amadurecer e eu precisava combater aquilo que me impedia de falar do Senhor, de falar da palavra do Senhor, que era esse medo, né? Graças a Deus pela palavra do Senhor, é onde eu quero entrar também, né? Antes de falar um pouco mais de Pedro. A palavra do Senhor, ela nos liberta, assim como me libertou. Quando eu leio também, meditei em Josué capítulo 1, versículo 9, que é uma palavra tremenda para nossas vidas. Ser forte e corajoso, não tenha medo, não temais, pois eu estou contigo, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Foi aí que eu comecei a tomar posse dessa palavra para minha vida. Falei, eu só vou conseguir vencer os meus medos, e principalmente esse medo de falar da palavra do Senhor, enfrentando o medo. E foi o que eu fiz. Quando eu recebi o convite do meu pastor, né, agradeço a Deus, a vida do meu pastor Marcos, né, para quem não conhece, eu faço parte do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Rochedo, fica aqui na Helena Maria. E quando eu recebi o convite do meu pastor, eu fiquei muito feliz e também honrado pelo convite, porque eu vi primeiramente que Deus confiou ao meu pastor, para que meu pastor confiasse a mim um desafio, que era de trazer uma palavra diante da igreja. E o pastor, sem ter nunca visto eu pregar, eu falar da palavra do Senhor, me concedeu essa oportunidade. Então eu não posso deixar de mencionar aqui o agradecimento ao meu pastor Marcos Figueroa pela oportunidade que eu tive ontem. Voltando ao que estava falando, então a palavra do Senhor, ela nos liberta. Quando também comecei a ler lá em Deuteronômio capítulo 31, que no versículo 1 até o versículo 8, Moisés fala, né, com Josué, que Moisés estava com 120 anos e já estava idoso, não tinha mais saúde para continuar a jornada até a Terra Prometida. Ele convoca o povo ali de Israel e convoca também Josué, e ali antes do versículo, entre o versículo, acredito que o versículo 4 e 5, né, ele fala que Deus vai adiante e destrói os inimigos, né? É referente também ao Deuteronômio capítulo 21, onde Deus destrói os inimigos de Israel, do povo de Israel. Mas o que eu quero dizer é o foco do versículo 6. Vou até abrir a Bíblia aqui, para que não fique nas minhas palavras, tá? E ali a palavra do Senhor falou tremendamente comigo. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. E no versículo 8 nós vemos: o Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você e não o deixará, e nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Quando eu li esse versículo 8, foi que eu falei: Senhor meu Deus, aqui está a arma que eu preciso para vencer o medo de falar da tua palavra, principalmente em público ou na igreja. É não ter medo e não ficar assustado. O inimigo, ele vai querer sempre, ele vai sempre lançar, porque uma das armas mais poderosas do inimigo na nossa vida é usar o medo. Ele vai sempre usar o medo como uma arma poderosa para aprisionar, para governar e prender a pessoa naquele medo que ela está. Como que eu vejo o medo? Ana Luísa, traz água para o pai, filha, por favor.
Desculpem, é que a minha boca está seca. Como que ele vai usar essas armas? Como eu falei anteriormente, né, ele vai usar essas armas, o medo, os medos, como uma das principais armas para aprisionar a pessoa. E eu vejo uma das armas dele como se fosse um pote de vidro com tampa. Ou seja, o medo é o pote de vidro, ele aí pega a pessoa, põe dentro desse pote de vidro e tampa bem tampado. Obrigado, filha. Papai te ama, viu? E aí, uma vez que ele fechou a tampa do pote de vidro, a pessoa não vai ter como sair dali, né? Só se alguém vier por cima e abrir. E é assim que ele faz. Ele pega esse medo que você está passando aí, esse medo que está te aprisionando, esse medo que está te fazendo parar, esse medo que está impedindo que você avance nos teus sonhos, nas suas realizações pessoais, e entre tudo aquilo que você quer fazer, gostaria de fazer e não pode fazer porque tem um medo aí dentro que está te parando, te paralisando. Mas eu te falo, em nome de Jesus, lança fora esse medo. Comece a batalhar contra esse medo através da Escritura, através do amor de Jesus Cristo e através da sua intimidade com Deus. Como Jesus fez no versículo 23 de Mateus 14. Vá orar. Não precisa ir no monte, mas se puder é bom. Eu não critico quem vai no monte orar, até porque quando eu posso eu vou no monte orar, né? Tenho amigos que uma vez por mês me convidam para ir no monte orar e é uma bênção. A gente sai de lá renovado, restaurado, revigorado, entendeu? Mas eu tenho meu quarto de oração, ou seja, eu tenho o meu quarto de guerra, né? Que tem aquele filme lá, né? Quarto de guerra. Eu também tenho meu quarto de guerra, onde ali eu fecho a porta e vou orar ao Senhor. Eu vou lançar ao Senhor os meus medos. Falar, ó Senhor, esse medo aqui eu não consigo vencer. O inimigo pôs esse medo em mim, mas eu não estou conseguindo vencer. Me ajude a vencê-lo, assim como eu fiz. E Deus bradou, Deus mostrou para o inimigo que mais forte que ele é o Deus e é o quem habita em mim, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, meus amados, para que esse vídeo não fique muito longo, né? Vamos voltar lá em Pedro, tá? Então, quando Pedro ouve a voz de Jesus, ele ouve a voz de Jesus, e eu creio que ele nem se lembrou que tinha um oceano dentro ou debaixo dele ali. Ele foi. Olha aqui que Deus está falando comigo. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, ou seja, quando nós ouvimos a voz de Jesus, a nossa fé, ela faz com que a gente vá até Jesus. É por isso que eu creio que uma pessoa, quando ouve a voz de Jesus, é impossível ela não se render aos pés de Jesus, se converter e aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador. Quando ouvimos a voz de Jesus, quando ouvimos a Jesus chamar, então venha, Marcelo, deixa seu medo aí, venha, não tenha medo. Sou eu, Jesus, te chamando para fazer a minha obra. Então, em nome de Jesus, assim como Pedro, ele também está te chamando. Ouça a voz do Senhor. Ouça Jesus te chamar e não tenha medo de ir até Ele. Pedro afundou, porque a fé dele se esfriou naquele momento. Eu acredito que o lado humano dele, né, falou, o medo humano dele, porque nós temos nossos medos humanos também, né? Aquele medo, por exemplo, se você vê uma cobra, se você vê um animal feroz, ou se você está correndo e aí você se depara diante de um penhasco, você vai parar e vai recuar, entre tantos outros medos naturais, que é o que a ciência chama de... A ciência chama dos nossos medos naturais, né? Mas aqui eu estou falando dos nossos medos que o inimigo põe em nossas vidas para impedir
o agir de Deus na nossa vida, assim dizendo, né? Porque o inimigo quer impedir realmente que a gente fale a palavra dele, o inimigo quer impedir que nós vamos para a igreja, o inimigo quer impedir que eu fale de Deus para os meus filhos, o inimigo quer impedir que você sirva a Deus, o inimigo quer impedir que você siga a Deus, né? Então ele vai pôr algum tipo de medo na tua vida. E para aqueles que já estão em Deus, que já são convertidos, estão na igreja, em comunhão com o Senhor, mas tem alguns medos que com certeza precisa ser trabalhado, precisa ser enfrentado, e não pode deixar que eles te dominem, porque Deus tem obras grandes para fazer, tanto na minha vida como na vida de cada um de nós, de cada um de vocês que estão vendo esse vídeo. Não sei quem vai ver esse vídeo, né? Mas cada um que está vendo esse vídeo, essa mensagem é para mim e para você, no nome de Jesus. Então, assim como Pedro andou sobre as águas, ele ouviu a voz de Deus, nós também façamos o mesmo. Nós podemos sim andar sobre as águas, pela fé, assim dizendo, né? E alçarmos, e irmos longe, entendeu? Eu creio, desde que nós não permitamos que o medo nos domine, que nós não deixemos que o medo nos aprisione. Eles podem até caminhar conosco, mas eles não podem nos dominar. É como o pecado, né? Mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. Mas nós não podemos viver diante do pecado. Nós não podemos ter os nossos pecados, tanto aqueles que têm pecados de estimação. Nós temos que constantemente lutar contra o pecado. Então, no nome de Jesus, fica aqui essa breve mensagem, né? Vou ter que começar a me preparar para tomar banho, se arrumar, trabalhar, enfim. Então, que verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo venha a abençoar cada um. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha, através do amor dele, que é a maior arma contra o medo, a tirar o medo, assim como tirou o meu medo de falar da palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor. Tantos outros medos também eu creio que eu vou estar enfrentando, né, que também tenho alguns outros medos. E você que está aí vendo esse vídeo, também faça o mesmo. Leia 1 João 4,18 e medite nessa passagem, medite nesse versículo, deguste esse versículo, e você vai entender que só o amor de Deus lança fora o medo. Amém? Que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame a graça, o poder e o amor dele sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.